Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Santos é mais um time brasileiro classificado para as oitavas da Libertadores, um jogo heróico em Assunção no Paraguai, 2 viradas, Marinho e Sanches decisivos, mas ninguém jogou mais do que o goleiro João Paulo. Que atuação luxuosa! E a gente precisa falar também do técnico Cuca. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Libertadores é aquela coisa, né? Você precisa dar um jeito de ganhar os jogos, não importa a adversidade. Aí você vai me perguntar, mas isso serve para qualquer jogo. Mas a gente sabe que alguns torneios eles têm uma aura, né? E a Libertadores tem a sua. Tem a sua atmosfera de dificuldade, de adversidade. A gente não está tendo a presença de público, mas a gente sabe o quão difícil é jogar nesses campos sul-americanos, com adversários muito complicados, como é o caso do Olímpia do Paraguai, que vem fazendo boas campanhas há pelo menos 2 temporadas. É um adversário muito tradicional, né? Fora a camisa, recentemente o Olímpia vem atuando bem e impôs dificuldades ao Santos no empate em 0-0 na outra rodada aí da Libertadores da fase de grupos, quando o Santos não conseguiu vencer esse adversário dentro de casa. Mas o Santos nessa Libertadores ele tem tido uma proeza de vencer todos os seus jogos fora de casa. E não é um grupo muito simples, não. Tem o Defensa e Justiça da Argentina, tudo bem, tem o Delfim, que é um adversário um pouco mais frágil, mas o Santos venceu todos os seus jogos fora de casa. E isso faz com que o Peixe hoje tenha 13 pontos em 5 jogos, a melhor campanha nessa fase de grupos ao lado do Palmeiras, que tem os mesmos 13 pontos, e o Verdão tem um pouquinho a mais no saldo de gols. Mesmo assim, é uma grande campanha do Santos. Além do que, se a gente colocar as dificuldades que o Santos vem enfrentando ao longo da temporada, precisa valorizar demais o que vem acontecendo. O Santos vive uma das maiores crises político-financeira e administrativa da sua história. Eu não sei se você está por dentro do que está acontecendo com o Santos, mas o Santos que no começo do ano contratou o Gesualdo Ferreira e demitiu agora, depois da volta do futebol. O Gesualdo Ferreira, um português que tem um super retrospecto, um histórico, tem um respeito muito grande dos portugueses, foi contratado pelo Santos sem o José Carlos Pérez saber qual o conceito do Gesualdo a respeito do futebol. Contratou porque perdeu o Sampaoli e precisava de um português, um estrangeiro, e o Gesualdo, que já tinha até anunciado a aposentadoria, veio pelo desafio e não teve o tratamento dos melhores, né? E não conseguiu, também é verdade, fazer com que o time se desenvolvesse. Mas segurou as pontas, né? Segurou a onda de tudo que estava acontecendo durante a pandemia aqui no Brasil. E depois que o futebol foi retomado, o Santos não conseguia entregar, ele acabou demitido. Vem o Cuca. E o Cuca foi denominado pelo Marinho, destaque absoluto, não só do Santos, mas do futebol brasileiro nesse momento, como presidente do clube. E o Cuca tem sido isso, para vocês terem uma ideia. Ele tem sido o presidente, o técnico, o diretor de futebol. Ele tem feito tudo. Foi ele que conseguiu resolver as pendências jurídicas com o Everson e o Sacha. Foi ele que conseguiu blindar esse vestiário com tudo que estava acontecendo. Foi ele que promoveu o garoto João Paulo. Quando o Vladimir era o reserva imediato, né, na saída do Everson, o Vladimir acabou tendo alguns jogos muito inseguro. E aí surge o João Paulo. Que achado do Santos. O Santos, que tem um DNA ofensivo, de revelar muitos craques do meio para frente, encontrou um goleiro fantástico. O que ele vem jogando é incrível. E nesse jogo, eu digo para vocês, ele garantiu a vitória. Garantiu a vitória e a classificação. O Marinho foi decisivo mais uma vez, como vem sendo. Quando o jogo complica, o Marinho costuma resolver, e foi o que aconteceu. O Sanches voltou a marcar depois de muitos meses, né? Não marcava desde fevereiro, marcou de pênalti, é verdade, num pênalti sofrido pelo Madison, e começa já na escalação, né? Vou falar dos gols, mas só para dizer para vocês que, além de tudo, o Cuca também foi técnico. Por quê? Porque ele não tinha dupla de zaga titular, teoricamente titular, o Lucas Veríssimo, que tá jogando muita bola, com o Luan Pérez, outro também destaque do Peixe nessa temporada. E aí ele improvisou. Tem o menino Alex, que foi colocado ali, mas ele atuou com o Madison e o Pará. Na verdade, o Pará por dentro, o Madison como ala e juntamente como ala também o Felipe Jonathan na esquerda, com o Jobson como um terceiro zagueiro. Então vamos lá, os 3 zagueiros, o Alex, o menino, com o Jobson e o Pará jogando por dentro. Aí você libera o Madison e o Felipe Jonathan. E deu certo, né? O Madison sofreu o pênalti, o Santos saiu na frente, só que o Santos tomou a virada. E aí,
Aos 39 do primeiro tempo veio um gol que dá aquele respiro, né? O Marinho numa cobrança de falta, engana o goleiro, engana a defesa, engana todo mundo, empata o jogo, o Santos volta pro jogo naquele momento e no segundo tempo o Cuca faz mais uma modificação. Ele coloca o Ivonei no lugar do Jobson, né? Um volante, o Jobson ele tira dessa função de zagueiro, deixa o Madison por dentro com o Alex, 2 zagueiros apenas, para botar o Pará na lateral. E aí ele tenta retomar o jogo, liberar um pouco mais e povoar o meio de campo. Claro que o jogo estava se oferecendo como arriscado, porque o Olímpia estava jogando em casa e precisava vencer o jogo em termos de classificação, inclusive. Mas quem marca é o Santos. O Santos vira de novo, né? O Olímpia tinha virado para 2-1, o Santos empata e o Santos vira no comecinho, 12 minutos do segundo tempo. Numa bobeada da defesa paraguaia, o Sanches serve o Caio Jorge, 9 de ofício, outro menino da vila, menino da base, que tem resolvido os problemas do Santos. E aí o Santos passa à frente naquele momento. Cara, a partir daí, ataque contra a defesa. Aí vem aquele jogo físico, aquele jogo disputado, aquele jogo de bola na área, de muitas chances criadas pelo adversário, e o João Paulo tirando por baixo, tirando por cima, socando a bola. Impressionante o que jogou esse goleiro. Ele fez pelo menos umas 4 ou 5 defesas dificílimas. Daquelas defesas assim, caramba, era gol. Era gol. Salvou. João Paulo, se você ouvir narração, é João Paulo, ele salvou o Santos. E aí, em alguns momentos, a experiência do Marinho de tentar segurar a bola lá na frente, de partir para um contra-ataque, mas difícil, porque o jogo estava com o Olímpia abafando. Muita gente acha que o Santos que o Cuca acabou trazendo o adversário para o seu campo, mas eu entendi a alteração dele. Ele tentou povoar o meio de campo naquele momento em que tinha um resultado a seu favor, jogando fora de casa, né? Mas obviamente seria muito difícil segurar esse ímpeto do Olímpia. Naturalmente ele aconteceria. E aí você precisava, né? Se segurar lá atrás. Se segurou, mas contou muito com uma atuação magistral, incrível, épica. O Sanches, do João Paulo. O Sanches até foi eleito o melhor da partida pela Conmebol, mas aquela eleição que acaba acontecendo antes do jogo terminar, né? O João Paulo foi disparado o melhor em campo. O Sanches foi decisivo, deu assistência, fez gol. O Marinho também, incrível, deu assistência, participou de gol. Só não fez o dele, mas... não fez, né? Fez na cobrança de falta que passou por todo mundo. Então fez gol, deu assistência, participou de gol. Os dois foram incríveis, mas o João Paulo realmente foi acima da média. E com isso, o Santos faz campanha. O Santos, que não tem presidente, que foi afastado na segunda-feira, que não se sabe quando vai voltar, assume um presidente em exercício, o Orlando Rolo, que já tinha assumido o cargo quando o Pérez havia sido punido no ano passado por reclamar da arbitragem pelo STJD, 15 dias fora, o Rolo assume, muda todo o comitê gestor, no que o Pérez considerou uma tentativa de golpe, ele consegue um efeito suspensivo, volta no dia seguinte. Um rolo, com perdão do trocadilho. E aí o presidente em exercício agora tem outros problemas para resolver, porque o Santos não pode inscrever jogadores pelas próximas 3 janelas. Porque deve 50 milhões de reais em ações na FIFA, 30 milhões do zagueiro Kleber Reis ao Hamburgo da Alemanha, mais 18 milhões ao Huachipato do Chile pelo Soteldo. E tem outra ação tramitando de mais 40 milhões ao Soteldo, que se o Santos não resolver, ele pode continuar sendo punido, né? Porque essa segunda punição, ela já vem com essa de não poder inscrever atletas por 3 janelas sequenciais. Então o Santos não pode nem contratar. Perdeu o Elias, que foi pro Bahia, que estava esperando. O zagueiro Laércio estava para assinar, também não pode. E o Santos vai perdendo a oportunidade de mercado. Tem que fazer o quê? Contar com o que tem e ainda depender da base. Isso se não vender ninguém. Porque, segundo o presidente em exercício, a situação é catastrófica. E aí? E aí que o Cuca conseguiu blindar esses jogadores e ainda corresponder dentro de campo. Então, meus aplausos ao que o Cuca vem fazendo e especialmente a essa campanha maravilhosa do Peixe até aqui na Libertadores. Classificado para as oitavas de final. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa campanha do Peixe, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!